Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Eu vou fazer uma breve apresentação de um artigo elaborado por um autor, na verdade, 3 autores, em que nós tivemos a oportunidade de estudar na disciplina de conjuntura econômica, no curso de especialização em gestão empresarial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. O campus é Porto Alegre e o professor da disciplina, o professor Cássio Moreira. O artigo, ele tem por título O Brasil na Era Lula, Retorno ao Desenvolvimentismo, ou seja, um questionamento que os 3 autores fazem para o público leitor. Esse artigo, ele foi publicado no ano de 2013. Atualmente, nós estamos em 2023, em torno de 10 anos. Então, as opiniões que são colocadas no artigo, elas refletem ao ano da publicação, em 2013. É importante fazer essa distinção temporal. Os 3 autores, eles são Pedro César Dutra Fonseca, professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais aqui da URGS, André Moreira Cunha, professor associado do Departamento de Economia e Relações Internacionais da URGS também, e o professor Julimar da Silva Bichara, que é professor da Universidade Autônoma de Madrid. Então, o artigo retoma variáveis sobre o desempenho recente da economia brasileira com o propósito de detectar se o país estaria resgatando, sob nova roupagem, uma matriz de políticas desenvolvimentistas. Esse é o principal conteúdo do artigo. Um artigo que se torna, na verdade, um questionamento. Entender se foi resgatado no nosso país em torno de política de desenvolvimentismo. É o que a gente vai chegar na conclusão e entender, conforme os autores, na verdade, nos apresentam. Então, desempenho recente da economia brasileira, lembramos que lá no ano de 2013, sugere uma trajetória de navegar contra a corrente das economias hegemônicas, embora desta vez em companhia de alguns países tidos como emergentes, tais quais China, Índia, Rússia e África do Sul, entre outros. A gente não pode se esquecer que em 2023, um dos grandes expoentes desse grupo aqui, economicamente, comercialmente, é a China, né? Totalmente dentro de um propósito dos BRICS, que é um grupo que também inclui esses países aqui, junto com o Brasil. Atualmente se registra uma controvérsia sobre o desempenho da economia brasileira a partir do governo Lula. De um lado, vários economistas e o próprio discurso oficial enfatizam que consideram ser altas taxas de crescimento, principalmente em relação ao governo anterior do Fernando Henrique Cardoso, né? E mais recentemente em relação à crise financeira global que se apresentou no ano de 2008. Então, nesse sentido, vários autores têm sugerido a interpretação de que estaria de volta o desenvolvimentismo brasileiro, ressaltando mudanças na condução da economia com relação aos governos da década de 1980 e 1990. Se a gente for lembrar, 1980, a gente pode citar Sarney, depois o próprio governo do presidente Collor, depois o presidente Itamar, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva. E todos os governos são colocados nesse artigo como governos que puderam acrescentar o panorama que foi expresso basicamente em 2013, né? Ideias que geraram todos os acontecimentos econômicos de 2013. Ou não, depende muito da visão de quem for ler o artigo, depende também muito do fator de vivência, de ter acompanhado e discordar também das opiniões.
Então, outros autores concordam com a guinada de rumo, mas de forma crítica ao lamentar o abandono da ortodoxia pelos ímpetos redistributivistas, admitem as tendências desenvolvimentistas do governo Lula e as interpretam como uma forma de populismo, lembrando a antiga relação tradicional nas análises sobre a economia latino-americana, desenvolvimentismo, substituição de importações e também populismo. Alguns autores argumentaram existirem mais continuidades do que rupturas em relação ao governo anterior, Fernando Henrique Cardoso, caracterizando como um continuismo neoliberal. Outros autores destacaram as forças políticas e econômicas que apoiaram o governo, podendo ser ele contrário ao desenvolvimentista e mais comprometido com o social-liberalismo. Foi observado, os autores observaram que as políticas monetárias e cambiais seguiam as regras de ortodoxia, inclusive o controle de capitais não foi implementado. A sobrevalorização da moeda nacional, vista como prejudicial ao crescimento econômico, exigiu a entrada de capital de curto prazo por meio de taxas de juros elevadas para equilibrar as contas externas. A política econômica do governo Lula priorizou a valorização financeira em detrimento do crescimento e da distribuição de renda. Alguns argumentam que Lula não apenas deu continuidade, mas aprofundou a chamada herança maldita deixada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. A centralidade do diagnóstico de inflação de demanda resultou em uma política monetária com custos sociais intoleráveis em termos de recessão e desemprego. Nesse quadro que a gente pode observar são opiniões de autores que tentam condensar o entendimento deles acerca da política econômica do governo daquele período. O governo Lula poderia ser considerado um nacional desenvolvimentista, às avessas. Enquanto primeiro optar pela industrialização via substituição de importações, melhoria do padrão do comércio, maior controle nacional do sistema produtivo e subordinação da política monetária à política de desenvolvimento, dentre outras medidas, a política econômica do período de Lula apontaria desindustrialização e primarização das exportações, desnacionalização e dominação financeira sobre a esfera produtiva. Alguns concluem que o governo Lula foge a qualquer classificação a priori entre governo liberal versus governo desenvolvimentista, embora lentamente tenha realizado uma política híbrida, inclusive ao colocar em prática várias políticas recomendadas pelo novo desenvolvimentismo. Então, coloquei aqui exposto ao longo do texto, o autor sugere que o período que se inaugura o governo Lula não pode ser facilmente enquadrado como sendo populista, mas também, embora haja indícios para sua defesa, não estão claramente consolidadas as condições para a sustentação do desenvolvimentismo como base ideológica da retomada recente de certo dinamismo econômico. Item 2. O desenvolvimentismo no Brasil, uma primeira aproximação. Agora a gente vai voltar um pouquinho na história. A gente vai sair um pouquinho das análises iniciais que prepararam o terreno para entender um pouquinho aquela fase de transição do Fernando Henrique Cardoso para o Lula. Então a gente já vai entrar mais aqui no contexto histórico. O texto cita que a ideia de crescimento durante crises internacionais, de recuperações rápidas, não é algo novo e é parte do pensamento comum entre economistas e as elites brasileiras. Assim ocorreu durante a Grande Depressão, lá na década de 1930. Aqui no Brasil, nessa época, o governo Vargas incitou os produtores a colherem café, principal item da pauta de exportações, responsabilizando-se por assegurar o preço, através da compra e queima de parte do produto, com financiamento ancorado em emissão de moeda. Em 1970, o governo militar procedeu de forma semelhante. Nessa época, o governo propôs acelerar o processo de substituição de importações para os ramos da indústria pesada de bens intermediários, além de incentivar, através de empresas estatais, mega investimentos na área energética,
os quais acenavam no longo prazo para menor dependência do exterior com relação ao petróleo importado. Ao assumir em 2002, o presidente Lula manteve não só alguns marcos essenciais da política econômica em prol da estabilidade do governo do FHC. Ali vai incluir metas de inflação, taxa de câmbio, flexível, valorizado, superávit primário, mas ampliou também vários programas de assistência social. A implementação de políticas sociais ganhou um status de quase universalidade. Cita, por exemplo, o Bolsa Família. O salário mínimo cresceu atingindo o maior patamar desde o começo dos anos 70. Em 2009, o mercado interno foi uma saída para o fraco desempenho do setor. Mesmo com a economia estagnada, aproximadamente 1 milhão de empregos formais foram criados, evidenciando a importância do mercado interno e do consumo doméstico para que a gente tenha conseguido atingir esse resultado. O Programa de Aceleração do Crescimento, mais conhecido com a sigla PAC, buscou retomar uma função de impulsionar o crescimento, e mesmo os resultados ainda fossem modestos, priorizou setores específicos com investimentos previstos tanto para a entidade estatal como para entidades privadas. Além disso, o PAC ofereceu incentivo fiscal e crédito por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, e a Caixa Econômica Federal e também o Banco do Brasil. Os bancos brasileiros, aqui o autor comenta, que passaram relativamente incólume pela crise, assim como as grandes empresas, a exemplo da Petrobras, Vale do Doce, Gerdau, Embraer. Com o crescimento dos investimentos das empresas no exterior, né, e a presença maior no país em acontecimentos midiáticos, foi bem exposta nesse período. A gente coloca ali, o autor coloca, naturalmente, ele cita a Conferência do Clima de Copenhague, as tropas no Haiti, através da Operação Livre-Estão, a conquista da sede das Olimpíadas e também a Copa do Mundo. Autores que veem no governo Lula como uma retomada argumentam que essa abordagem pode ser entendida como um fenômeno enraizado na formação social brasileira. Portanto, o período das últimas 2 décadas do século XX pode ser visto como uma interrupção temporária de uma tendência que ressurge novamente, desde que certas condições favoráveis estejam presentes. Esse ponto aqui, eu concordo bastante com o autor. Desde que certas condições favoráveis estejam presentes. Há interpretações que sustentam a hipótese de que não apenas a crise, como ocorreu em 30 e 70, criou condições para a mudança. A retomada gradual de um ciclo de crescimento econômico e a inclusão de novos segmentos da população no mercado consumidor, impulsionados tanto pela política governamental quanto pelo contexto internacional, já haviam se manifestado anteriormente como uma tendência. Contudo, o desenvolvimentismo latino-americano é complexo, é uma situação complexa. Aplicado ao governo do Brasil, esse termo abrange uma grande variedade de espectros políticos, desde a era Vargas, dos anos 30, até o governo Geisel, já em 1970, incluindo uma postura mais voltada para a internacionalização e a predisposição para a associação com o capital estrangeiro, mais ou menos governo de Juscelino Kubitschek, em contraste com o reformismo trabalhista, né, do governo do João Goulart. O desenvolvimentismo só faz sentido quando há uma percepção compartilhada pelos agentes econômicos, atores sociais e políticos de que o subdesenvolvimento existe. Ele não é apenas um conceito teórico, mas também um programa de ação para reverter o status quo, considerando indesejável como um atraso ou subdesenvolvimento. Isso envolve questões como baixa produtividade, desperdício de recursos, miséria, disparidades regionais e dependência externa. Nessas condições, para o autor não parece haver impedimento inicial para o retorno do desenvolvimentismo, uma vez que as condições históricas que o originaram ainda não foram superadas. A viabilidade do desenvolvimentismo requer a consciência e a disposição das elites governantes para implementar um conjunto de mudanças. Essas mudanças não ocorrem espontaneamente,
Desculpa. Contudo, essas mudanças não ocorrem espontaneamente, exigindo ações e decisões políticas. Item 3. O desenvolvimento recente da economia brasileira em uma perspectiva de longo prazo. No século XX, o Brasil foi um exemplo típico da experiência latino-americana de modernização, marcada pela presença de avanços econômicos, embora incapazes de equacionar de forma satisfatória o problema da desigualdade na distribuição de renda, riqueza e poder. Entre o final de 40 e o início de 80, o país transformou radicalmente sua estrutura produtiva e social. Paralelamente, ocorreu uma intensa urbanização e integração de um vasto território continental. Embora a renda per capita tenha aumentado, esse crescimento foi baseado em um modelo de financiamento altamente dependente de recursos públicos e de recursos externos. O desenvolvimento brasileiro não conseguiu promover uma maior homogeneização social. Em 70, o Brasil acelerava sua estratégia desenvolvimentista com base no financiamento externo proveniente do ciclo de liquidez da reciclagem dos petrodólares. Com a crise da dívida externa e a fragilização financeira do setor público, a inflação no Brasil atingiu níveis ainda mais elevados a partir da segunda metade de 1980. Desde então, a economia brasileira passou por diversos ciclos de crescimentos curtos e instáveis. Para combater a alta inflação, foram adotadas medidas não convencionais, como o congelamento de preços, salários e ativos financeiros, a desindexação total ou parcial da economia, além das reformas monetárias. E em cada tentativa fracassada, ampliava-se a instabilidade econômica e institucional. Com o Plano Real, verificou-se um ganho real de renda dos trabalhadores assalariados das regiões metropolitanas, que, todavia, foi perdido entre 1998 e 2002. Há mais de uma década, o debate sobre a economia brasileira tem se concentrado na dificuldade de retomar o crescimento, mas o crescimento de uma forma sustentável. O Plano Real conseguiu resolver o problema crônico da inflação descontrolada, porém, a adoção de âncora cambial e a política de juros altos resultaram de significativos desequilíbrios nos aspectos externo e fiscal, acumulando desequilíbrios de estoques. A tutela da FMI e a implementação de um novo regime de políticas fiscais, monetárias e cambiais foram fundamentais para definir os princípios na política econômica adotada desde então. A euforia inicial da estabilização econômica, com algum crescimento nos primeiros anos, que contribuiu para a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, deu lugar à estagnação econômica, ao agravamento do desemprego e ao aumento dos déficits fiscal e externo. No contexto socioeconômico mencionado, ocorreu a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. O novo governo inicialmente optou por manter as diretrizes econômicas do período anterior. No entanto, próximo às eleições de 2002, o Brasil acumulou desequilíbrios significativos em sua dívida pública e externa. As incertezas associadas ao processo eleitoral dispararam a taxa de câmbio. Após as eleições, o novo governo enfrentou a desconfiança dos mercados financeiros internacionais devido às tensões políticas acirradas durante a campanha. O candidato de oposição buscou o apoio do setor privado, enquanto Lula, no final da campanha, elaborava a carta ao povo brasileiro, prometendo manter a estabilidade econômica e respeitar os contratos existentes. Esse ato foi visto como uma consolidação da transição democrática pós-regime militar e, em termos econômicos, representou a terceira fase do processo de estabilização iniciado com o Plano Real. Inicialmente conservador, o governo Lula conseguiu reverter as expectativas pessimistas, especialmente nos mercados financeiros, resultando em melhorias na inflação e no gerenciamento da dívida pública. A partir de 2004, o gasto interno passou a liderar o crescimento. Esse ciclo virtuoso resultou em uma melhora significativa no emprego, na renda real do trabalho e no crédito, levando a um aumento no consumo das famílias em um nível superior ao dos anos anteriores. No ano de 2009, verificou-se uma pequena contração do PIB,
seguindo de forte recuperação em 2010 e a perspectiva de um retorno a taxas mais modestas já a partir do ano de 2011. Ao final da primeira década do século XXI, a economia brasileira revelou sinais de amadurecimento e vitalidade, surpreendendo mesmo os analistas mais otimistas sobre as perspectivas do país. Para a gente encerrar o item 4, considerações finais, retorno ao desenvolvimentismo. Agora o autor vai explicar e concluir a opinião que ele forma da questão inicial sobre o desenvolvimentismo. Então, não há dúvidas de que hoje há sinais mais nítidos de crescimento da economia brasileira em comparação com alguns anos atrás. Segundo autores, no governo Lula, coexistem duas visões de mundo, uma institucionalista restrita, de caráter mais ortodoxo, e outra denominada por ele de neodesenvolvimentista, ambas com núcleos duros, analíticos, distintos, portanto, ontologicamente conflitivos. Todavia, a despeito dos sinais da conjuntura, vários autores apontam para as dificuldades de uma retomada mais consistente e robusta, sem que o país enfrente alguns problemas crônicos, como a crise da Previdência, a alta carga tributária e o assistencialismo, por exemplo. Em sua interpretação, os programas voltados à redistribuição de renda, ao invés de colaborarem para o crescimento, o dificultam. O modelo de aumento simultâneo do gasto público e da carga tributária que caracterizou a economia brasileira em 1991 até 2005 reduz a eficiência e o potencial de crescimento. O país, a exemplo de outros da América Latina, apresentaria propensão histórica ao populismo e ao assistencialismo. Todavia, este não colabora para melhorar a distribuição de renda, ao contrário, é empobrecedor. Isso aqui é uma opinião retratada no artigo dos professores, em que eu reproduzi para mostrar que existem duas forças, uma que acredita e a outra que não acredita. Uma que diz que contribuiu e a outra diz que não contribuiu. Ou seja, é uma dualidade. Essa dualidade ela vai ser resolvida basicamente conforme o entendimento de quem estuda o assunto da economia e da passagem de governo e de todos os mecanismos que também são utilizados na área econômica. O crescimento econômico recente pode ser explicado principalmente pela estabilidade econômica, uma vez que o governo Lula, apesar das políticas assistenciais, seguiu a ortodoxia econômica do governo Fernando Henrique Cardoso, com as metas de inflação, altas taxas de juros, câmbio valorizado e superávit primário. No entanto, embora a instabilidade macroeconômica esteja negativamente correlacionada com o crescimento, impedindo seu avanço, isso não significa que seja uma explicação para o desempenho recente e as perspectivas positivas para o Brasil nos próximos anos. As medidas assistencialistas têm mostrado um impacto significativo na redução da pobreza e na mudança na distribuição de renda, o que contraria a ideia de que elas podem frear o crescimento econômico. Essas políticas, combinadas com outras medidas, como reformas tributárias e a redução das desigualdades raciais, regionais e educacionais, poderiam levar o país a um patamar de distribuição de renda comparável a países de alto padrão. Portanto, é questionável associar a conjuntura econômica brasileira da última década a um ciclo populista. Quando governos populistas ignoram as restrições macroeconômicas como combate à inflação e ao déficit público e optam por um crescimento acelerado a curto prazo, por meio de políticas de estímulo à demanda agregada, aumento de salários, redução de impostos e juros baixos. No entanto, esse ciclo é passageiro, uma vez que os desequilíbrios começam a surgir, como déficit público, desequilíbrio nas contas externas e maior inflação. Nossa análise da era Lula indica que o governo se afasta no núcleo central da definição de populismo, apesar do carisma do presidente e de alguns episódios midiáticos. Em vez disso, optou por um caminho de crescimento acelerado, acompanhado pela distribuição de renda, em vez de adotar políticas restritivas.
Em resumo, o populismo econômico é visto pelos autores como um padrão de comportamento enraizado culturalmente, que se manifesta na formulação de políticas econômicas em determinadas condições políticas favoráveis, adotando uma abordagem de política social gradualista, apostando mais a longo prazo do que em medidas de curto prazo. O governo incluiu o aumento gradual do salário mínimo e a expansão dos programas de transferência de renda. Mesmo quando houve um afrouxamento da política monetária, no segundo mandato foi feito de forma moderada, priorizando a estabilidade em detrimento do crescimento econômico. Em resumo, os autores mencionados destacam a ineficácia do assistencialismo a longo prazo, argumentando que as boas intenções de curto prazo se mostram ineficientes no futuro. Isto está alinhado com os princípios do liberalismo, que defende o livre mercado e critica medidas intervencionistas voltadas para a distribuição de renda. Ainda é cedo para afirmar que estamos presenciando uma retomada do desenvolvimentismo como ideologia orientadora de uma nova fase da economia e sociedade brasileira. Apesar dos sinais de crescimento, dos fundamentos macroeconômicos sólidos e do aumento de consumo de parte da população, existem desafios a serem enfrentados, como baixo investimento, apreciação do real, déficits em conta corrente e pressões especulativas nos mercados financeiros. Em suma, o desenvolvimentismo, como ideologia hegemônica, requer um consenso sobre a política econômica e a atuação estatal em diversas áreas, de um pacto político entre os agentes econômicos e setores sociais. Embora tenha havido avanços nessa direção nos últimos anos e a crise internacional tem contribuído, ainda é incerto se esse cenário se concretizará em um futuro próximo. Este é o final do nosso artigo e também a conclusão do que pensam os autores. De uma forma sucinta, eu entendi que, na verdade, as condições elas vão se manifestar conforme o período histórico e as medidas que são tomadas economicamente, ou seja, a formulação das políticas econômicas em determinadas condições políticas podem ser favoráveis ou não. E eu também concordo um pouco com a relação populismo e América Latina, dependendo de como é feita a visão, de como é analisado o contexto. Então, eu acredito que vai variar muito baseado nesses dois parâmetros: política econômica e contexto social. Embora essa seja a minha opinião. O artigo, apresentado o artigo, também todos são responsáveis por ter uma opinião, formular um questionamento e também responder a essa proposta. Eu tentei transmitir a mensagem dos autores de uma forma neutra, em que eu não precisasse, digamos, atuar no contexto político com opiniões formadas positivas ou negativas políticas. Então, eu preferia analisar a política econômica e o lado social, a sociedade, como ela se compara, qual é o comportamento da sociedade também. Então, eu agradeço a oportunidade de ter analisado esse texto. Esse período, eu tive a oportunidade de já politicamente participar, e é um período muito rápido para quem vivenciou. Então, ele só vai ser percebido e analisado dessa maneira depois de alguns anos, porque os choques entre períodos políticos no Brasil, às vezes,
é bem rigoroso, é bem determinado pela política do governo, né, do partido também que assume e do caminho que traça para o nosso povo, para o nosso país. Mas eu considerei muito bom o texto porque ele te apresenta as duas visões e ele também te faz repensar conforme a opinião de autores que veem um lado positivo e um lado, não posso dizer que negativo, porém uma contraposição, uma opinião diferenciada em relação às análises econômicas. Gostei e vou deixar na descrição do vídeo aqui o PDF também. E muito obrigado, tanto ao Instituto como ao professor Cássio por ter proporcionado essa leitura, em que, na verdade, não precisa existir uma síntese fechada. Acredito que o objetivo do texto é exercitar o pensamento para que esse raciocínio seja montado ao longo da leitura do texto e, posteriormente, também, com a vivência social, vai ficar mais fácil de se entender o que acontece e analisar quais serão as consequências futuras. Muito obrigado e boa leitura a todos que forem também realizar esse texto.